Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana e na nossa aula de hoje nós vamos iniciar utilizando o livro 4 de vocês, isso mesmo. Nesse novo livro nós vamos iniciar o capítulo 1, onde ele vai falar um pouquinho sobre os pontos cardeais. Acompanhe comigo a partir da página 118, o conteúdo que nós vamos ver hoje, da 118 até a 121, tá bom? Então olha só, neste capítulo você vai estudar como é possível se localizar, utilizando a posição do Sol e os pontos cardeais como referência. Além disso, observará como localizar os pontos cardeais por meio das sombras, tá bom? E aí no Conversa Vai ele traz um questionamento, olha só. A imagem de leitura representa uma pessoa precisando de orientação. Você já se perdeu alguma vez? Se sim, onde estava e como fez para se orientar? Lá no Conversa Bem, vocês vão colocar aí as respostas possíveis de vocês, quando ele pergunta assim, você acredita que o Sol pode nos ajudar a se orientar? Como isso é possível? Registre aqui as suas hipóteses. Então, você acha que a partir do Sol a gente consegue se orientar? Onde é que a gente está? Consegue encontrar nossa localização? Se sim, vocês vão registrar aí as possíveis respostas, possíveis hipóteses de vocês, tá certo? Então, vamos lá acompanhar esse conteúdo. Então, turminha, aqui nós temos norte, oeste, leste e sul. Esses pontos nos ajudam a localizar em qualquer lugar em que nós estejamos. Então, eles são chamados de pontos cardeais. Você já ouviu falar sobre os pontos cardeais, sobre essa expressão? Então, norte, oeste, leste e sul. E todos eles são definidos de acordo com a posição do Sol. Então, a posição em que o Sol, por exemplo, nasce e se põe, ela é muito importante. Então, onde o Sol nasce, eu chamo de nascente. E onde o Sol se põe, eu chamo ele de poente. Então, essas duas direções que nos permitem localizar os pontos cardeais principais que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, o Sol nasce, nascente, do lado que o Sol se põe, eu tenho poente, tá bom? Então, esse movimento aí que o Sol realiza é chamado de aparente. Por que ele é chamado de aparente, gente? Observa aí no que ele diz, O movimento do Sol é chamado de aparente, por quê? Observando a Terra, o Sol parece realizar um deslocamento diário ao redor do planeta. No entanto, a gente sabe que não é assim que acontece, não é, gente? Então, o Sol, ele não gira em torno da Terra, tá? A Terra gira em torno do Sol, que esse movimento é chamado de translação, e o movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo é chamado de rotação. Então, a translação a gente não vai ver por enquanto. Por enquanto, a gente vai ver apenas a rotação, que é aquele movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tá bom? O movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento nos faz perceber que o Sol realiza esse movimento aparente, onde ele nasce e onde ele se põe, tá bom? Vamos continuar aí observando essa imagem que vocês podem ver na página 119 do livro de vocês, onde ele vai mostrar aí, todas essas informações que a tia passou para vocês. Na outra página, nós temos aí algumas informações sobre esses pontos cardeais, norte, sul, oeste e leste. Vamos acompanhá-lo através da leitura dessa imagem da página 120? Vamos lá? Então, olha só, gente, nós podemos observar aí os pontos cardeais. Eles estabelecem as direções concebidas com base na posição em que o Sol se encontra durante o dia. Ao descobrir o nascente do Sol e apontar o braço direito para essa direção, é possível encontrar os demais pontos cardeais. Então, agora você já sabe, não é? Primeiro passo, apontar o braço direito para a nascente do Sol e aí você consegue determinar as direções dos pontos cardeais. Norte, ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce, o lado que fica na sua frente indica o norte, tá? Oeste, o lado onde o Sol se põe no horizonte indica o oeste. Leste, o lado onde o Sol
nasce no horizonte pela manhã indica o leste. E sul, ao estender o braço direito na direção em que o sol nasce, o lado que fica atrás de você indica o sul. Então, bem fácil a gente entender aí, não é, gente? Então, o que a gente pode concluir aí? Que as posições onde o sol nasce e se põe não são exatamente as mesmas em todos os dias do ano. Isso varia, tá bom? Mas por que isso acontece, tia? Porque a trajetória aparente do Sol muda por causa dos movimentos que a Terra realiza. Lembra que a tia acabou de falar para vocês que a Terra realiza um movimento chamado rotação? Então, de acordo com cada dia, com cada estação, essa posição ela é alterada. Então, o lugar em que o Sol nasce, ele muda, tá certo? Não é sempre o mesmo. Então, turminha, agora eu convido vocês a realizar essa atividade da página 120. Olha só o que ela diz. Ao longo do dia, as casas são iluminadas de formas diferentes, conforme o ponto cardeal para o qual estão voltadas. Assim, elas podem receber mais luz do sol pela manhã ou à tarde, ou até mesmo receber luz solar durante todo o dia. Sobre isso e o que foi apresentado sobre os pontos cardeais, responda as perguntas a seguir. Primeira pergunta, preste atenção. A entrada do lugar onde você mora é voltada para qual dos pontos cardeais? Então, vocês vão pensar, a porta de entrada, o portão ou porta da casa de entrada de vocês, ela está apontada para que ponto cardeal? Norte, sul, leste ou oeste? E aí? Escrevam aí, tá bom, gente? Observa aqui. Fique na posição que o garoto se encontra nessa imagem que a tia acabou de mostrar, que vocês vão conseguir se localizar. É só olhar para o sol, não é? Próximo, em que período do dia sua residência recebe mais luz do sol? A de manhã ou à tarde? Onde é que ela recebe mais a luz do sol? E aí vocês vão responder, tá bom? Olha só, gente, depois disso nós vamos ter aí na página 121 falando sobre as sombras e os pontos cardeais. Então, o que é que a gente precisa aprender sobre isso aí, gente? Sobre as sombras e os pontos cardeais. Como é que a sombra surge? A sombra surge nada mais do que com a imposição de um objeto, de alguma coisa, na frente da luz do sol. Então, como a luz do sol não é capaz de transparecer, de atravessar aquela imagem, então forma-se a sombra do outro lado. Então, vocês podem observar isso aí quando a gente vai para o sol, não é? Ou até mesmo quando a gente liga a luz, que dá para ver a nossa sombra, não é? Atrás é bem legal, não é? Então, devido ao movimento aparente do sol do céu, de leste a oeste, a sombra pode ter diferentes posições ao longo do dia. Por quê? Porque vai modificando, né, a posição do leste a oeste devido à posição que a Terra vai modificando em torno do Sol, né? Então, vamos lá. Esse fenômeno, gente, acontece aí o gnomo. O que é o gnomo? O gnomo é um objeto utilizado pelas pessoas de antigamente, né? É formado por uma haste fincada no chão, como a gente pode observar nessa imagem aqui, ó. Observem aí. Então, esses conhecimentos são das pessoas de antigamente, que quando não existiam, por exemplo, outros objetos que ajudavam a localizar as direções cardeais, eles utilizavam esse objeto aí para formar, né, para projetar, através dessa sombra projetada pelo Sol, a incidência dos raios solares, né? Então, existe até registro de pessoas que conseguiam saber qual hora era do dia através desse objeto aí. Então, observando as sombras projetadas pelo Sol, os povos antigos puderam observar que elas mudavam tanto de tamanho quanto de direção, tá bom? Então, gente, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre o gnomo, tá? Então, a gente vai aprender até fazer alguns experimentos com ele, tá bom? Então, por hoje é só, turminha. Nossa aula de ciências termina aqui. Na aula de atividade de ciências de hoje, nós temos aí a ficha de atividades desse livro, tá? A ficha de atividades das páginas 75 e 76 é a nossa primeira fichinha. Então, aí vocês respondam e não esqueçam de mandar foto para a Tia Ju, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula, turma!